Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Leonardo Souza e esse é o Mangá ao Quadrado. Bem-vindo, Estranho, bem-vindo, Leonardo, ao 122º Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo. Uhum. Passaram bem a semana? Nossa, Daquele jeito, né? que animação pra essa gravação. Tudo bem, cara, não tem problema, porque essa semana vai ser um episódio especial. O especial é que não vai ter nada especial. O que tem de especial? Eu não sei. Mas eu quero criar uma atenção pro público, o pessoal ficar interessado. Entendi. Essa semana a gente tem um programa meio daqueles reflexivos sobre roteiro, sobre a forma como se escreve mangás. Esse programa é meio que uma contrapartida, na verdade, ao mangás. O programa é sobre mangás compridos, mangás infinitos, que a gente já gravou, sendo que desta vez vamos falar de mangás curtos, one-shots, obras fechadas e pequenas, né? Como é que será que deve se escrever uma obra bem pequena? Qual será que é a vantagem, né, e a desvantagem? O que a gente percebe e vê a partir da nossa experiência, né, como leitores de mangás e de quadrinhos em geral, para com obras bem pequenas e fechadas. Então vamos ver como é que vai ser esse podcast que a gente consegue concluir dessa história toda, beleza? Beleza. Antes de começar o papo, de fato, queria propor aqui talvez um exercício e a partir dele começar a conversa. Vocês têm aí, alguém foi buscar qual é o mangá ou o quadrinho mais curto que vocês já leram? Caraca, não. Eu não vou buscar, mas acho que eu sei, se eu pensar um pouquinho. Tá, tem muitos de uma página, sabe? Tem muitos de uma página? Eu não consegui pensar em nenhum de uma página. Uma não me ocorreu, mas sei lá, duas. Tem um do Junji Ito, que é aquele do... Eu não sei se vocês já viram, que é um cara... Principal Post? É, do Principal Post, que o cara entra debaixo da casa. Você já viu esse, Judeu? Já vi, sim, já vi. Tem naquele top 5-1 do... Ah, é verdade. Eu ia testar, pra mim ia ser fácil falar de pequenos, porque eu fiz uma lista, né? Sim, justamente, tem o seu top 5-1 lá com uma lista de bem curtinhos, né? Eu aqui, um primeiro que eu pensei logo de cara foi um do... Ai, como é que é o nome do cara? O Onihei. Tá. O Onihei. Ah, tem também. Onihei, chamado Zebnoid, que são umas 6 páginas, mas na verdade é uma historinha que podia ter 2 páginas só. Ah, aquele da mosca? Isso, poderia ser só 2 páginas coloridas, que é um casal se encontrando, e aí tipo um shot bem amplo deles com um textinho embaixo. Quais mais você tem em mente, assim? Tem esses do post que eu falei. Tem mais uns que eu tenho aqui que salvo, que um cara até comentou nesse post, que é um Umi-chan no Otomodachi, que é sobre uma menininha que vai caminhando, e é bem repetitivo, assim, porque ela vai caminhando e conhecendo amiguinhos novos, e aí acontece uma coisa muito sangrenta, e ela continua e, tipo, não acontece nada, assim. E podia ser pra sempre, assim, porque não é nada. São 8 páginas. 8 páginas. Beleza, o exercício que eu tô propondo aqui é a gente pensar o que talvez essas obras que a gente propôs aqui, no caso de Junji Ito, esse do Zebnoid, ou esse que parece que tem um apelo meio de humor negro, né? O que vocês acham que essas obras poderiam ter em comum? São curtas? Além de serem curtas, vocês conseguem pensar em algo? Nesse caso específico dessas histórias muito curtas mesmo, de pouquíssimas páginas, acho que a característica que elas mais compartilham é o fato delas serem vagas. Vagas, né? Elas são extremamente vagas, né? São qualquer coisa. Elas não têm uma conclusão, não tem uma explicação, não tem algo muito definido. Elas são vagas. É uma coisa meio que nem quadro de arte, assim, tu meio que interpreta. Exatamente. O quadro é literalmente um quadro só, é o menor mangá do mundo. Justamente. Na verdade não, porque um quadro só não constitui quadrinho. Segundo algumas Segundo Steve McCloud... Então charges não são quadrinhos. Não são quadrinhos. Segundo ele, não. Ele teve que na lógica dele, ele teve que excluir as charges pra poder criar uma definição. Putz, no Brasil então quase nem tem quadrinista, né? Outra coisa, acho que essas obras bem curtas poderiam ter em comum, que na verdade acho que obras bem curtas em geral compartilham experimentalismo, né? Tipo, a pessoa pegou alguma ideia, tipo, no caso de obras bem curtas, bem vagas, né? E tentou criar e desenvolver aquilo de alguma forma que seja, né? No caso, tipo, sei lá, do Junji Ito. O cara criar essa história meio terror-comédia sobre um poste lá e, tipo, vamos ver no que dá, né? O Zebnoid sei lá, tem 2 raças aí que estão lutando, né? E aí joga a ideia e vendo o que consegue construir, né? Acho que, tipo, não é à toa que muitos mangakas, quando começam e tentam construir uma carreira, começam com one-shots, né? Sim, porque primeiro que dá menos esforço e também é mais fácil tu criar, assim. Tu
pode botar qualquer coisa, como tu disse. Sim. Que tem alguma coisa, né? Porque às vezes ela é muito curta e não tem nada, assim. É só louco e não tem muito o que interpretar, nem nada assim. Tem um one shot do Nihei mesmo, acho que é Sabrina o nome dele, que não é nada, não tem nada ali. Esse não é nada mesmo. Esse é ruim. Essa questão que você falou dos autores partirem para um shot é justamente o que o Leonardo falou. É uma questão de que, para começo de carreira, quando você não está estabelecido, não tem um público fiel, ou às vezes não tem nem editora, não tem editor, você está fazendo em casa, a melhor forma de você fazer é uma história que a conclusão está à vista. Que você termine ou no próprio capítulo, né, um capítulo único, one shot, ou que você termine em um volume, em um espaço curto de tempo, que é mais fácil de se vender esse tipo de história, né? O episódico também, né? O episódico. É uma saída também. É claro, na Jump tem até one shot que termina aberto, né? Tem aqueles one shots de construção de mundo, né? Sim. Mais ou menos termina aberto. Ele fecha e depois abre de novo, geralmente. Porque até nesses casos, né, você tá construindo uma história, né? Então tem que ter pelo menos um começo, meio e fim ali. Sim. Pra a pessoa ver se você funciona ou não, né? Porque essa acho que é a grande... Apesar de várias vantagens, acho que pelo menos essa é a grande desvantagem de obras bem curtas, que é nadar ou morrer, né? Tipo, ou vai ou não vai, ou é bom ou não é, né? Tipo, se for ruim, a obra inteira é ruim, não adianta nada, né? É meio complexo essa questão de você pensar, ver se o cara é bom, porque isso varia muito, né? Tem gente que faz boa construção a longo prazo e tem gente que, sabe, fazer um one shot bom não é significado que faz uma história longa boa também. Como do Boichi, né? Como o próprio Boichi, pelo amor de Deus, Boichi. É saber que ele ia ser tema nesse podcast, né? É incrível como o hotel é bom e todo o resto é terrível, né? Pensando então em grandes vantagens assim de construir, além de ter o final em vista de obras curtas, o que mais vocês conseguem pensar? Na visão do autor é bom porque, pelo esforço mesmo, e na visão do leitor é bom que não precisa se esforçar muito pra ler também, né? Porque a gente só faz post, por exemplo, no blog, de coisa curta praticamente. Tem muito mais coisa curta do que longa, né? As próprias recomendações nossas são recomendações majoritariamente curtas, né? Sim, né? Porque é mais fácil de ler e tudo mais. Acho que é um bom espaço pra pessoa se testar mesmo, né? Se eu fosse criar uma carreira de mangaka, eu ia primeiro lançar um monte de one shot, aí depois eu ia escrever uma obra mais comprida. Pelo que eu observei por aí dos mangakas, eu acho que esse é o esquema que mais funciona, sabe? Sim. Quando a gente foi fazer uma mangagrafia lá do Satoshi Mizukami, né, a gente viu que ele foi fazendo vários one shots no começo, e aí só quando ele viu que ele tava confiante no trabalho dele, né, ou pelo menos, não sei se foi proposital ou não, imagino que não, na verdade, mas só foi aí que o pessoal deu uma chance pra valer pra ele, né. Depois que você conhece um pouco dele melhor, é mais fácil investir no rapaz. Mas é difícil saber isso, né? Porque é muito diferente de construir uma... Na verdade é um bom treino. Porque, tipo assim, o one shot geralmente tem tudo que uma série tem que ter, só que muito contido, assim. Então tem que ter o planejamento, mas é contido, tem que ter desenvolver o personagem, mas de jeito contido. Então é um aprendizado bom, assim. É um bom exercício narrativo, né? Porque, tirando esses one-shots que a gente falou, pequenininhos aí de poucas páginas, que é bem experimental e tal. Sim. Os próprios one-shots ou mangás curtos, 1 ou 2 volumes, assim, eles têm que ter uma coerência e ser meio que autoconclusivo e ter um desenvolvimento que leve a essa conclusão. Então, exige-se o trabalho do autor dele fazer esse planejamento do que vai ter na história e trabalhar todos esses elementos para tentar fechar a história bem, né? Mesmo ela sendo curta, ela tem que ter alguma evolução, ela tem que ir de um ponto A ao ponto B. Tanto por isso que não funciona muito bem em Slice of Life, em história muito curta, assim, sabe? Porque a graça do Slice of Life, por exemplo, é, né, você vê uma fatia da vida relevante, né? Mas você vê, tipo, muito curto é muito difícil. Tem que ter alguma outra coisa ali. E uma coisa que a gente tinha comentado até no podcast de roteiro, que é aquele pragmatismo de tudo ser útil. No one shot é o triplo disso, porque o cara não pode ficar gastando, que não é uma coisa que vai ter outro capítulo pra voltar aquilo e tudo mais. Uhum. Sim, exatamente. Tanto por isso que eu vejo muita gente falando de eu queria que esse mangá fosse mais longo pra ter mais construção, pra ver mais desse mundo. Mas é aquela coisa, né? Pra essa história que é contada, tudo que tá ali é útil. Tudo que tá fora daquilo seria apenas, não apenas, mas seria uma parte de fanservice e uma parte de expansão. Superficial.
Superficialidade. Superficialidade. É uma coisa pra engrossar a história que talvez não precisasse, né? Então, essa crítica que eu já ouvi bastante de tinha que ser mais longo, às vezes se aplica, às vezes não, né? Tem história que poderia ser mais longa mesmo. Mas depende como autor, porque eu acho que toda história assim, tem um tamanho certo pra ela. E aí, às vezes o cara, por exemplo, aqueles concursos de mangá, o BMA, por exemplo, tu tem um número de páginas e às vezes o cara quer contar uma história que é 2 páginas a mais, e aí um ponto fica ruim, sabe? Tem isso nesse próprio Henshin mangá que saiu, tem umas histórias lá que tu sabe que tem umas coisas que podiam ser construídas um pouco melhor, assim. Com um pouquinho mais de espaço, né? É uma questão de não se planejar, não planejar uma história para aquele espaço de tempo específico, né? Tinha algumas que estavam planejadas para mais, aparentemente, né? Como aquela do Pato lá. E tinha alguma que dava para fazer para menos, que aquele Krishna, que eu achei bem fraco, por sinal. E que foi uma construção pra uma piada, sabe? Tipo, não precisava de tantas páginas pra fazer uma piada. Esse ponto da piada já, talvez partindo até pra um outro ponto, é algo curioso, porque eu fui dando uma olhada em obras bem curtas e tal, eu reparei que a comédia é algo que se dá muito bem em espaços bem curtos, né? Tanto que se você pensar no conceito do 4-koma, né, lá das tirinhas japonesas, é claro, eles compilam em revistas aquilo, né, mas cada tira é tipo um começo, meio e fim próprio, né, manda a piada lá e acabou, né? Tanto que, até o próprio caso do Junji Ito que a gente citou aqui tem um apelo mais cômico, ou o seu mangá do Leonardo aí, que parece que tem uma pegada de humor negro também. Comédia parece que é algo que se dá muito bem em espaços mais curtos. Sim, tanto que em jornal e coisa assim, tem mais só tirinha de comédia ou de filosofia, coisa assim, do cara pensando e tal. Mas talvez isso seja refletido por aquela questão da piada não cansar, sabe? Às vezes o próprio setup da série de comédia, ela é uma piada e que cada capítulo, na verdade, é um desdobramento dessa piada montada. E aí, em algum ponto, isso pode se esgotar. Então é melhor você encerrar curto, que aí você meio que, usei as ideias que eu tinha aqui, essas piadas ainda são boas, não precisei forçar nada. Esse é meu medo, por exemplo, eu não li muito ainda, mas aquele Santiong Man, do Jesus do Buda. Tem uma cara de que uma hora vai começar a se perder ali no meio, sabe? Tipo, você não tá forçando não tem agora. Tanta piada pra fazer com Jesus assim, né? Então. Não infinitas. E também tem várias aquelas junções de tirinhas, o pessoal publica tiras na internet, eu não sei o que, compila num livro, aí você lança, lê tudo de uma vez, é muito cansativo, né? Tipo, funciona muito melhor, mais esporadicamente, de vez em quando, no caso num jornal mesmo, né? E também acho que isso tem a ver muito também com comédia ter um padrão estrutural muito bem estabelecido, sabe? Tipo, os quatro quadros lá do 4-koma, cada um tem o seu papel lá, os caras sabem que tem que colocar ali e acabou. Mas, em grandes histórias, ou sei lá, histórias mais narrativas, assim, sei lá, você tem o começo, meio e fim e foda-se onde você coloca isso, né? Por isso que é bom quando não é só humor de histórias mais longas, assim, né? Tipo, o Assassination Classroom não tem 300 piadas por capítulo, assim. Sim, exatamente. Isso é uma das vantagens do Assassination Classroom. Ele consegue fazer essa alternância entre a comédia e a ação, o próprio slice of life escolar, por assim dizer. Um pouco de drama também. Acho que ele é por isso que ele funciona mesmo, porque não é só comédia. Né? Exato, se fossem 10 volumes de piada do cara ser rápido e não ia dar certo, né? É tipo Reborn, que é, sei lá, 6 volumes só de piada com explosão e bebê e tiro e tudo mais. Exatamente. E cansou e tava cansando o público e a autora resolveu reinventar o mangá pra tentar salvá-lo. E salvou. Uma pena. Que outro tipo de história vocês acham que funciona muito bem, assim, em espaços curtos? Eu acho que história filosófica, que eu falei, de a pessoa fazer alguma reflexão e tal. Acho que se for bem curto, assim, dá pra... Tanto tem Mafalda, por exemplo, é basicamente isso. O Calvin Haroldo, né? Sim. Todos têm um toque de comédia, né? Mas, às vezes, sei lá, nem é tanta comédia, né? Mas reflexão mesmo. Eu acho que a gente tá transitando aí entre os one-shots, né? Parece que a gente tá falando mais de one-shots, mas até quanto a gente consegue chamar uma história de curta pra vocês? No caso de mangás, vamos falar no caso de mangás, que eu quero fazer um comparativo. Quanto que vocês acham que, tipo, é um mangá curto? Até quanto é um mangá curto, assim? Eu acho que tem níveis, né? É tipo um degradê, assim. Tem curto, que é o one shot, daí tem tipo 1 volume, 2, e acima disso eu acho que é tudo grande.
Ah, não. Eu vim aqui pensando que um volume já é quase longo. Um volume já é quase longo? Dois volumes é mais. 2 volumes dá pra muito bem construir qualquer história pra mim, quase. Qualquer história? Qualquer história não, né? Um e 2 volumes? Tá, quase. Mas, tipo, em 2 volumes dá pra construir uma quantidade de bastante coisa. Solanin, meu, quanto conteúdo não tem, né? Se o cara, tipo, pegar essa mentalidade que a gente comentou de histórias bem curtas, ter que usar quadro com objetivo, né? Esse negócio que você comentou, os caras pegar essa mentalidade por uma história de 2 volumes, eu pessoalmente acho que dá pra construir uma história bem rica, assim. É que a grande questão é a seguinte, né? Os mangás, a diferença deles pra qualquer quadrinho de qualquer outro lugar do mundo é essa descompressão enorme deles, né? Que a gente já falou em vários programas aí pra trás. Então, uma cena que poderia ser representada de uma forma X em um quadro, os japoneses preferem estender essa passagem por 2, 3 páginas para poder transmitir um sentimento diferente, ou transmitir um ritmo diferente, passar uma mensagem diferente. Então é uma coisa mais característica do mangá. E por isso é bem comum eles terem mais páginas do que outras histórias em quadrinhos. Né? Você pega qualquer comics encadernado de uma história de comics. É 200 páginas, sabe? Tipo, no máximo, 150. Enquanto isso é um volume de mangá. E a gente sabe quantos mangás tem mais de um volume, né? A grande maioria tem mais de um volume. E quanta história tem em um volume, às vezes, né? Então, às vezes a história anda tão pouquinho em um volume, no caso de mangás, e aí você pega um comics, sabe? Sei lá, cara, pega qualquer comics. Fala um comic aí, judeu. Meu, Batman ano 1 é finíssimo. Puta, acontece 1000 coisas. 150 páginas, eu li essa semana. Tem muita coisa, né, cara? Tem bastante. Passou o ano inteiro. Pois é, passou o ano inteiro do Batman e aí um volume de One Piece. O que aconteceu? Mas tem que pensar também que faz parte de uma história no meio da história, One Piece. O Batman não é contido, né? Também. É uma história única, direta. Se tu for olhar Batman num e um one shot de mangá, um volume de mangá que termine em um volume, sei lá. Mas vendo, por exemplo, comparando com uma obra que eu era contínua nos comics, que eu li há muito tempo, parei de ler, Hellblazer. Um capítulo de Hellblazer, pelo menos até onde lembrava, acontecia muita coisa. Tinha muito texto, pelo menos. Não, pega um outro exemplo, o quadrinho nacional do Gráfico MSP, sei lá, Astronauta Singularidade. Singularidade eu não vi, o Magnetar. O Magnetar, ele é em teoria, ele sobrevive solo, não precisa ser do universo do astronauta para compreender, do universo da Turma da Mônica. E é o quê? Universo da Turma da Mônica. É o quê? 150 páginas por aí? Deve ser isso. E é uma história fechada, completa. Sim. Então, a grande diferença, o que eu tô querendo dizer é que a gente falar que, sei lá, um one shot é curto, realmente é curto, né? Mas, tipo, um volume é curto. Pra qualquer outro tipo de quadrinho, eu acho que é curto. Pra mangá, eu não acho que ele... Na verdade, assim, um volume eu acho que dá pra se falar bastante coisa. Na linguagem do mangá, ou o cara tem que dar uma desdobrada pra poder contar melhor a história dele, e aí fazer uma coisa um pouco diferente de mangá, ou se ele quer fazer estilo mangá, até uns 5 volumes ainda é curto, pra mangá. Putz, você acha isso? Eu acho. 5 volumes... 4 volumes é curto? 4 volumes é curto. Pra mangá... E isso vai de encontro à descompressão. Pensa no tempo que você demora pra ler um volume de mangá e que você demora pra ler um volume de comic. Claro que tem caso e caso, né? Eu tô achando isso muito... de forma genérica. Porque mangá não é tudo igual, né? Não, mangá não é tudo igual, quadrinho não é tudo igual. Mas de forma geral, ler-se um volume de mangá é mais rápido. É bem mais rápido do que ler um volume de quadrinho. Por isso que o pessoal que lê Hajime no Ippo vende que dá pra ler bem rápido, né? Eu acho. Acho também. Tanto que mangá é feito de um material menos caro que quadrinho em geral, né? Exatamente, porque espera-se que ele seja em massa, né? Sim. Então precisa-se de muitos volumes, então não pode ser muito caro cada volume. Por isso que Vagabond fracassou no Brasil. Ainda assim, eu não sei, eu acho que eu discordo com 4 volumes. É curto ainda. Pode ter, mas porque a gente conhece tanto mangá que eu nunca falaria que não é mangá, que possuem 3, 4 volumes e que contam uma história bem rica. Sei lá, The Music of Mary, Onani Master, Helter Skelter. Onani Master tem 4. Onani Master tem 4? Mas se tu pensar, tu tem em Music of Mary não tem tanta história assim, é uma história bem curta.
Eu acho que a gente podia falar sobre isso. Qual que é a grande questão? Quando eu tô falando de ser 5 volumes, ser curta, que dá-se pra contar uma história bem complexa e completa num espaço curto de 5 volumes. Ping Pong é uma história completa em 5 volumes. Sabe? Uma história longa, no sentido quase estrutural, até demais. Mas 5 volumes fala tudo, né? O que mais a gente precisaria ver, sabe, sobre aquela história? Mas a grande questão é que, se a gente for pensar em menos volumes ou em outras histórias e tal, pensa, por exemplo, em The Music of Mary, que você tava falando aí. Sim. Ela não fala de muita coisa. Não, de muitas coisas. Eu acho que dentro da história, realmente, tipo, não passa tanto tempo assim dentro da história. Exatamente. É um período curto. Não se narra um acontecimento muito longo, não se narra pontos de vista de muitas pessoas, mas é complexo o suficiente em 2 volumes. Ele é complexo o suficiente para apresentar bem 2 personagens, para apresentar relativamente bem alguns outros periféricos, o padre lá, por exemplo. E o suficiente para se contar o arco de histórias que ela quer contar. E mas é isso. Você quer dizer o quê? Que não é comprido bastante pra... O que exatamente? Não tô falando que ele não é comprido bastante. Eu estou falando que dá pra se contar também em 2 volumes. Eu não sei o que eu quero falar com isso. eu sei. É que... Music of Mary é uma história... É um mangá curto, eu acho. É um mangá curto. É um mangá curto. É isso que eu quero dizer. Mas por quê? Por que ele é curto? Porque ele tem 2 volumes e não conta uma história tão longa. Mas então, talvez... Porque eu acho que uma coisa interessante de histórias curtas, as boas pelo menos, é que elas têm poucos personagens que elas desenvolvem e focam em uma ideia, assim. Não muita subtrama. Sim. Não muitas mensais, uma só, e vai até o fim. Sobretudo serve a isso, entendeu? Mas a grande questão da técnica de The Music of Mary, e é até que eu queria falar de algumas coisas que podem tornar uma história curta bastante rica, que tem várias características que dá pro autor trabalhar e tornar esses 2 volumes riquíssimos em comparação a outras histórias de muitos mais volumes. Por exemplo, uma característica que eu gosto muito em todo tipo de história, em história curta, ele é obrigatório ser trabalhado. A sutileza, sabe, de você deixar muitas informações não ditas, você deixar muitas coisas nas entrelinhas, sabe? Você ser completo o suficiente para a sua história fazer sentido e você ser sutil o suficiente para que a mente do leitor ele complete as lacunas e enriqueça aquele mundo, sabe? The Music of Mary é assim. Sim, ele não subestima a inteligência das pessoas. Exatamente. Ele conta com a inteligência. Ele conta com a inteligência e ele dá pequenos insights, sabe? Tipo, uma frase que ele solta, que aí isso cresce o mundo mais do que um volume apresentando a Ilha dos Tritões, sabe? Por exemplo. Esse tipo de coisa. É isso mesmo. Eu acho que talvez a questão seja que a gente tá falando aqui que dá pra fazer boas histórias no espaço curto. Em 1 volume, 2 volumes, 3 volumes. Porque, tipo, de fato, comparando com a maioria dos outros mangás, mais ou menos, pelo menos com os mangás mais populares, esses mangás que contam boas histórias em espaço curto são curtos, né? Porque todos os outros são muito compridos. Mas, o que a gente tá falando aqui é que dá pra fazer boas histórias. Então, talvez não seja curto, porque dá pra fazer boas histórias. O que não dá pra fazer nesses mangás de 2, 3, 4 volumes, que dá pra fazer no mais comprido? Eu acho que, como eu disse antes, toda história tem o seu tamanho certo, assim. Nem sempre o autor acerta, mas às vezes uma história ela precisa ser longa pra te sentir a evolução do personagem, por exemplo. Tipo Toy Story, se a gente considerar que é uma história só em 10 anos com 2 hiatos, os 3 filmes, a pessoa tem que evoluir pra entender melhor aquelas mensagens, sabe? É uma trilogia que conta com o envelhecimento do espectador, né? Sim, e o amadurecimento da mensagem da obra em si, assim, a história vai ficando mais inteligente. Assim. Eu acho que o que pega mais em história curta é a questão de world building e desenvolvimento de personagem, mas muitos personagens, por assim dizer. Ou um desenvolvimento profundo de um personagem, sabe? Por exemplo, dá pra se fazer desenvolvimentos profundos em poucos volumes? Dá. Mas existe profundidade, existe profundidade. Existe profundidade Meiko, existe profundidade Pum Pum. Tá bom, foi o que eu pensei aqui também, realmente. Existe profundidade Mori, existe profundidade Hikaru, e existe a profundidade, sei lá, Planetes. Sabe? O hotel do hotel. Eu tô aqui reclamando das obras compridas, né? Mas sei lá, não, eu particularmente adoro esses grandes desenvolvimentos em períodos bem compridos, que até, como a gente falou, até contam meio que com o amadurecimento do leitor, né? Então, realmente, né? Tem coisas que não dá pra fazer em histórias tão curtas, mas eu também não vejo a maioria das obras compridas utilizando-se desses recursos, né?
Eles deveriam. O próprio One Piece, pra mim, é uma obra que não amadureceu quase nada tematicamente em 20, sei lá quantos anos que ela tava em publicação. Sim, e foi exatamente desse tipo de coisa que a gente falou no programa lá de mangás compridos e longos e tal. Uhum. E aí, voltando para os curtos, sobre outras características que podem torná-los bons, né, que são ferramentas boas para ser utilizado, essa questão que o Leonardo falou de eles serem bem diretos, bem específicos, eu acho que é uma característica fundamental da história curta para ela poder ser boa. O autor, ele ser direto, ele ser específico, ele pode deixar brechas e pontas soltas e dicas e ideias que são amplas, além do que ele escreve. Mas o que ele escreve, ele tem que ser focado. Não tem como fazer uma história boa que não vai a lugar nenhum em pouco tempo, sabe? Ou quer abraçar o mundo em um volume. Não dá pra você abraçar o mundo em um volume, sabe? Existe um espaço limitado, sabe? Você tem um número de páginas, você não consegue apresentar 100 personagens em 100 páginas, sabe? Não o suficientemente bem para se fazer uma história coesa e completa. Eu concordo, a pessoa tem que pegar um conceito só, né, e tentar trabalhar esse conceito durante a obra o máximo que ela conseguir, né, mas tipo, é um conceito só, né. Pode ser um conceito amplo e vago. Que nem no caso do Solanin, Coming of Age, né? A chegada à idade e tal, mas The Music of Mary, livre-arbítrio, não sei, sabe? Sei lá, o Animaster Kurosawa, sabe? Ele tem uma ideia que ele quer seguir, que é meio spoiler qual que é a ideia do cara, né? Tipo, ele muda, parece que ele muda a temática, mas a temática sempre esteve lá, sabe? E ele é bom por quê? Porque ele é daquilo, e ele se foca naquilo, ele constrói para aquilo, sabe? Quando o autor tem um foco, é o que a gente falou, no planejamento tem relação com isso, né? O cara planejar ajuda a história a ser boa, mas o cara ter foco ajuda o cara a planejar. Então é tudo... Conseguir o planejamento. Exatamente. É uma escadinha aí, né? O cara, ele sabe, do que eu quero falar nesses 2 volumes que eu tenho uma história pra contar, sabe? E isso muda tudo. De tornar uma história boa, de tornar uma história qualquer coisa, né? Uma história vaga. Às vezes alguns autores nem seguem muito um tema, assim, né? Eles querem só contar uma boa história. Tipo, Hotel. Eu não sei qual é o tema de Hotel. Assim. Tem umas ideias ali, mas não tem muito um tema só. Por outro lado, um contra-exemplo, todo mundo fala que... Na verdade, todo mundo fala não, né? Eu falo que eu odeio o Battle Royale 2, Blitz Royale, e aí de vez em quando aparece o Rubio falando que eu não entendi. Cara, não é que eu não entendi, é que aquela história não faz sentido, não é focada. Ela quer contar 1000 histórias em um volume, e é mal contado, sabe? O cara não teve um foco, não teve um objetivo, não funcionou. Simples assim. Ou pelo menos comparando com o Battle Royale mais comprido, é uma obra que ela tem uma ideia, né, e aí ela trabalha vários conceitos, né. Exatamente. Várias temáticas, no caso. Desculpa, ela tem um conceito e trabalha várias temáticas, em comparação, né, pelo menos. Algo que, tipo, ele tentou fazer em um espaço bem menor e não dá, simplesmente não dá, realmente, é um bom exemplo mesmo. Mas é claro que ser curto, né, e o cara ter essa possibilidade de planejar e de ter foco, não significa que vai ser necessariamente bom, né. O cara tem que fazer bem, né? Não tem muito que discutir sobre isso. Sim, um jeito porque a gente fala que não tem como tu abraçar o mundo e tu contar uma história muito longa em one shot. Mas uma coisa que as pessoas aceitam muito mais em histórias curtas é time skip, assim. O cara usar bastante, assim, com bastante frequência dentro de uma história curta. Sim. Por exemplo, não sei se vocês viram o filme que ganhou o Oscar de melhor animação curta. Não vi. É sobre um cachorro, e aí, tipo, vai mostrando a vida do cachorro e pulando vários pontos, assim, sabe? E as pessoas aceitam, porque se fosse um filme grande, ia ser um pouco mais difícil contar uma vida muito longa e cortando toda hora. Assim. É que nem o curta, entre aspas, de início do Up, do filme Up. Verdade. Exatamente, ele é uma história curta cujo a criatividade na narração, né, nos cortes e tal, torna ele poderoso, né, torna uma história poderosa e ela tem um objetivo, e ela é focada, né, exatamente todos esses adjetivos que ajudam a tornar a história boa. Sim, porque ela não pode, é um truque que o cara usa, né, porque ele não pode ter muito tempo, então ele pula as partes desnecessárias. Exatamente. Pior que eu fiquei pensando agora no Oscar desse ano também, o Boyhood, né? É que ele tem muito...
ele tem muito time skip, né? Mas, não sei o que isso quer dizer. Se tu pensar comparativamente, é um filme curto. Porque, tipo, era pra ser um filme de 12 anos e o cara conseguiu fazer 2 horas, é um filme curto. Tem umas 3 horas. Mas de 12 anos em 3 horas, realmente. Pensando nisso, é um filme curto, 3 horas. Uhum. Eu acho que a gente tá falando de coisas boas, mas vamos falar de coisa ruim. Que histórias curtas vocês acham que, tipo, falham miseravelmente em ser tudo isso que a gente está falando tão bem aqui de histórias curtas? Eu tenho meu -1 do post lá, que é Yuto no Shinro Kibou, que é de só 7 páginas, só que o cara, ele tenta colocar uns conceitos assim que, ao invés de ser sutil, ele deixa aberto só aberto, não coloca lá. Uhum. Então o cara, sei lá, é um herói e a mina é um deus demônio, sei lá, e nunca explica isso, entendeu? Nunca, eles só estão na escola e são um deus demônio porque sim. Uhum. Deixar sutil é ok, mas não colocar é demais, né? Um que eu li há muito tempo, mas até hoje eu lembro que é muito ruim. É um one shot chamado Loop. Só que o Loop é escrito com o infinito. Você já leu? Eu já li. Eu lembro. Eu gostei quando eu li. Eu lembro de ter gostado também, mas faz muito tempo mesmo que eu li. Ele é tipo um All You Need Skill, né? Assim. O cara tá preso, morrendo num dia. Isso mesmo. Porque o que eu lembro é que é uma obra curta que tem um plot twist no final e o plot twist é uma merda, sabe? Então, tipo, a desvantagem da obra curta aí, né? O único plot twist que você tem é ruim, você estragou a obra inteira, né? Esse é o meu problema com aquele one shot do Krishna do Henshin Mangá. Eu até gosto do Ele é uma construção pra uma piada e a piada é mal menos, sabe? Eu gosto da piada, mas se fosse 3 páginas a piada ia ser melhor. Então, pois é. Porque tu já tá cansado da história e a história toda não é muito divertida durante ela. Assim, não tem nada antes da piada. Uma outra história curta bem ruinzinha aqui da minha lista que eu achei é Hellstar Lemina, do Junjito. Já leram? Eu gosto. Nossa, é muito loucura demais, sabe? Tipo, mas é maluco. Quer fazer de tudo ali e não. Aquela graça gradual do Junjito, aquela construção de clima, não existe em um volume e é isso. Vira uma loucura em um volume. Uma obra curta que eu tenho aqui, que faz tempo que eu li também, desculpa. Eu não sei se eu não gostei dela porque ela é uma obra curta e não consegue fazer direito ou porque é ruim simplesmente, mas é o Kae the Purple, do... É o one shot do Inoue. O one shot que veio antes de Slam Dunk. Vocês já leram isso? Não lembro. Eu tenho uma lembrança muito amarga dessa obra, mas eu não sei porquê. Acho que é só porque é ruim mesmo. Um problema de algumas que eu já li, eu até achei que uma Shisana é o nome, eu não sei de quem é. Eu só tenho aqui no meu computador, mas o cara, ele tem um plot twist no final, só que fica muito óbvio durante toda a história o que vai ser, sabe? Tu fica lendo e tu, eu sei como é que isso vai acabar, e acaba daquele jeito. E aí não tem graça nenhuma, porque o Krishna, por exemplo, pelo menos eu não esperava tanto aquele plot twist, mas se tu espera, é um saco, né? Então. É longo, é arrastado e tudo mais. Existem coletâneas de one-shots que contém tantos one-shots merda, né, que é meio foda. Tipo aquele Manga of the Dead que lançaram no Brasil, sabe? É uma coletânea de uma história tão fraca atrás da outra, assim, que fica difícil, cara. Vocês já leram aquele Manga of the Dead? Não li não. Eu ia comprar, mas daí tu falou mal e aí eu não comprei. Nem leia não, cara. Nossa, é muito fraco, muito fraco. Um caso de que um que eu achei bom e um que eu achei bem mal menos quase ruim do mesmo autor, do Akira Toriyama, Sandland e Kajika. Sandland eu acho bacana, porque ele tem uma construçãozinha e ele é completo em um volume. Vocês já leram Sandland? Eu só comecei, não acabei. Ele é bem completinho, assim, é bem gostosinho de ler. Agora o Kajika, ele é ele não é ruim estruturalmente, mas ele é mais do mesmo de tudo que o Toriyama já fez, sabe? Então é muito cansativo. Eu li uma do Toriyama, que é o Go Go Akmen, que é tipo episódico, assim, e também é bem mais ou menos. Um one shot que a gente elogiou na época que saiu, eu pelo menos, acho que eu estranhei também, foi o que eu lembrei agora, foi o Mario, do Masashi Kishimoto. Do Kishimoto, que eu relembrando aqui, é uma obra que ela faz bem tudo isso aí que a gente comentou bem, sabe? Ela não desperdiça quadro, tudo tem um papel, até as transições são bem rápidas da obra. Rápidas e bem feitinhas. Eu achei meio chato quando eu li, na verdade, mas não é tão ruim, realmente. Eu achei só meio chato. Um cara que eu acho que sabe fazer obras muito curtas, ou pelo menos one shots muito bem, e acaba não saindo tão bem assim nas mais compridas, é o
Endo Hiroki, ele tem uma coletânea de 2 volumes de one-shots e quase todos são muito bons, assim, eu gosto bastante. Mas a maioria, tirando All Around the Meguro, das obras mais longas que eu li dele, eu achei mais ou menos. Que só é Eden, mas tipo, eu achei que ele se perde um pouco mais em obras compridas, assim. Sabe quem era conhecido por saber fazer história curta bem legal e depois, quando fazia série, era uma merda? Como que chama? Naoshi Komi? Naoshi Komi ou... Komi não, Naoshi Komi. O autor de Nisekoi. É verdade. O autor de Nisekoi. Né? Nisekoi como one shot era bacana. Double Arts. Island, Williams. Ele tinha um outro lá de um casalzinho lá. Não foi ele que fez aquele do Personante, uma coisa assim? Personante, não. Personante não foi ele, foi? Foi ele, sim. Não foi o cara do... Tô vendo aqui agora. Foi ele. Personante. É legalzinho esse one shot. Apple mesmo. Também ele fez. Ele tem, tipo, não são ruins. Os one-shots mais fracos dele ainda são legais, assim. Ainda são melhores que Nisekoi. E são todos melhores que a série Nisekoi. É foda. Coitado. Coitado não, né? Se tu pensar bem, não tem muito como o autor fazer só one shot a vida toda, eu acho. Sim, não conheço nenhum, pelo menos. Eu conheço um. O Junji Ito. Não, o Shintaro Kago. O Shintaro Kago é foda, né? Mas ele é louco, né? Pois é. Mas foi um caso específico que eu fiquei pensando também, porque todas as obras curtas dele contêm, tipo, a experimentação de ideias, sabe? Sim. Ele e o Furuya, em um certo aspecto, sabe? Bastante experimentação, sabe? Então talvez esse seja um bom papel para as obras curtas também, sabe? Só tentar ver até onde você consegue empurrar a mídia, né? Ninguém vai comprar de qualquer jeito, então faz uma história curta. Se ele fosse fazer uma história longa, ele não ia conseguir fazer tanta loucura por tanto tempo, né? Justamente. E justamente porque ele tem uns... Acho que 2 obras que são obras de fato. Tem uma acho que tem 1 volume e outra tem 2. São horríveis. São muito ruins. Sem graça. É terrível. Ele só faz one shot bem. Exatamente o que eu falei, né? O cara fazer one shot bem não quer dizer que ele faz uma série longa bem. Porque são características que exigem-se de diferentes, né? O que a gente falou. A sutileza em ela pode funcionar a sutileza na história mais curta, pode funcionar na história mais longa? Pode, mas a história mais longa acaba pedindo mais explicações, né? Por ela ser mais longa, ela exige-se que tenha mais conteúdo, né? Então as coisas que você deixaria no ar numa história curta, você tem que explicitar numa história mais longa. Então são um dos paralelos que existe nessas 2 abordagens. Isso é meio triste, porque o autor de mangá geralmente tem que fazer one shot. E o cara vai fazer série sem nunca ter treinado série, de fato, né? Pois é, o cara só treinou one shot, aí às vezes sai por isso, talvez. É que não tem como treinar série, né? Ou você treinar a série é fazer uma série. O problema da Jump é que se tu treina, tu é cancelado, né? E bem difícil depois de novo, né? Até nem tanto. Ultimamente eu tô vendo os autores da Jump voltar bastante. Pois é, né? O cara de Boku no Hero Academia e o próprio Nisekoi aí, né? O cara do Hungry Joker vai voltar também. É sério, Já falaram que tá meio bosta a série dele, mas... não duvido. Mas pensando nisso, a gente consegue... É engraçado que a gente consegue citar vários autores com obras curtas boas e compridas ruins, mas conseguem pensar em algum que é o oposto? De obra de só fez one shot merda e quando foi pra uma série comprida mandou a bala? O autor de Hoshi no Samidare, o Satoshi Mizukami. É verdade. As histórias curtas dele são bem mal, né? Não chega a ser ruim. Mas é bem mal menos. E aí, a história longa, o cara brilha. Porque a graça dele é essa construção longa, de trabalhar bem as coisas e tal. Colocar detalhes, né? Pra depois a pessoa saber. Exatamente, e construindo devagarzinho. Sim. O próprio Nihei, num certo aspecto, né? Aquele one shot que tem pra Blame é bem merdinha, sabe? Você já leu one shot de Blame? É uma merda. E Blame, que tem todo o espaço que ele precisa pra criar o clima, né? Acho que talvez seja esse segredo, né? Os autores que precisam trabalhar mais o clima do mangá também precisam de mais espaço, talvez, não sei. O universo também, né? Tem todo o universo, com certeza. O Tolkien, por exemplo, eu nunca li nenhum conto dele, mas talvez não seja tão bom. Não sei. Porque o negócio dele, até onde eu entendo, é fazer o universo. Mais ou menos. No caso do mundo do Japão, a gente tem uma característica diferente para histórias curtas, que se encaixam em histórias curtas, mas elas são curtas / canceladas, sabe? É verdade. E aí exige-se um outro ramo de capacidade do autor, que é de saber amarrar as pontas soltas quando ele recebe o aviso que acabou
a chance dele, sabe? Eu achei que ele devia experimentar. Aí que ele devia experimentar e fazer um monte de loucura. Bem, é verdade, bem não tem. cara. Mas tem gente que faz, assim, coisas que ficam interessantes. Não quer dizer que fica bom, quer dizer que fica interessante. Recentemente teve aquele do escritor de Durarara, qual que é o nome dele? Do mangá? Stealth Symphony. Ah, tá, sim. Ele fechou interessante até. Ele soube se virar pra fechar a história. Eu lembro que eu tenho um post, tenho que procurar aqui. Eu tinha um post de melhores mangás cancelados da Shonen Jump. Que são de pessoas que conseguiram fechar bem. Depois eu procuro e ponho no post. Eu ia adorar querer ver se, tipo, amanhã eu falar assim pro Kubo, termina em 3 capítulos aí. O que ele ia fazer? Quem ele ia fazer, cara? Ia ser muito experimental e muito ruim, provavelmente. Ele não ia diminuir o ritmo, sabe? Ele ia fechar a história no mesmo ritmo dele de sempre. Ou ele ia fazer várias páginas em branco, só de raiva. Ia ser engraçado. Que nem Hunter x Hunter faz, né? Eu tô procurando aqui, ó, Hatsukoi Limited, também é bom, que é da Mizuki Kawashita, que ela faz uma história meio de primeiros amores, sabe? Tipo, várias pessoas. Cada capítulo é uma história de uma pessoa diferente, mas todas estão interconectadas, sabe? Tipo, esse gosta daquela menina, aquela menina gosta daquele cara, e é bem legal. E ela teve que fechar porque foi cancelado e fechou bem. Mas esse foi 4 volumes. Ele tem... É mais ou menos episódico e mais contínuo ao mesmo tempo, sabe? Ele pula de pessoa pra pessoa, mas ele sempre volta pras mesmas pessoas. Sim, eu tava pensando, será que um episódio de uma série episódica é uma história curta? Que teoricamente não é, né? Porque, tipo, tá no meio de uma história longa. Porque às vezes precisa do resto pra... então, acho que depende. A mídia série é diferente pensando em série de TV, animação, coisa. Ele precisa ser uma história curta, né? De certa forma. Porque ele precisa ter um arco dramático que te motive a ver a semana seguinte. É mais ou menos o que a gente fala com capítulos. O capítulo ele tem que ter alguma coisa no capítulo, sabe? Mas ele não necessariamente vai funcionar como uma história curta. Ele vai contar como às vezes funciona, às vezes não, né? Então, acho que depende do mangá, por exemplo, que você tá falando, né? Porque Mushishi, por exemplo, eu acho que é uma obra episódica que funciona cada capítulo é um capítulo, porque mesmo que você não conhece o conceito do mangá, dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo ali, sabe? Ele é bem expositivo em todos os capítulos. Agora, Frankenfran, por exemplo, eu não acho que é um que funciona tão bem assim. Você precisa ter lido, sei lá, pelo menos o primeiro capítulo pra ter uma ideia do quem é aquela pessoa, sabe? É uma coisa até que eu acho que é curioso que não tem a mais no Japão dessas séries que você consegue ler a partir de qualquer momento, porque considerando a forma como é publicado numa revista com um monte de outras histórias. Pois é, sabe? né? Em teoria eles tinham que estar meio que preparados pra receber você em qualquer momento, mas... Que ninguém leu o primeiro... Não, ninguém não, mas nem todo mundo leu o primeiro capítulo de Hajime no Ippo. Não deve ser fácil de achar também. Tem que comprar os volumes e tal, deve ser meio foda. Tá doido, não dá não. Vamos encerrando então, vai. O que vocês querem fazer com? Vocês querem cada um falar alguma história curta, boa, assim? Vamos lá. História, um mangá, 3 eu não sei se eu tenho algum. Mas tipo 3, 2 e 1 volume, sabe? Que a gente recomenda. Quero ver se eu vou achar isso, vamos lá. Tá bom, 2, 1 e 1 one shot. 2, 1 e 1 one shot. Vai queimar um monte de recomendação aí. Não, mas provavelmente eu vou citar alguma recomendação que eu já dei. Vai, começa você, estranho. 2 volumes, eu acho que uma história boa, que representa tudo que a gente diz sobre ser completa e tal. A gente citou de exemplo aqui, mas eu vou recitar, porque eu adoro. Recitar é ótimo. Vai cantar. Vou cantar. Solanin. Solanin é uma das minhas histórias preferidas, top 5 da minha vida, e é 2 volumes. É feito bem o suficiente em 2 volumes e eu acho isso ótimo. Judeu? 2 volumes? 2 volumes. Caraca, só pensei no de 1 aqui. Vai, uma obra boa de 2 volumes aí que também que a gente paga pau o tempo todo e o pessoal já deve ter lido, ou pelo menos deveria ter lido, né? The Music of Mary. Acho que tem todos os elementos aí que a gente falou que faz uma história curta ser boa, sabe? Bem conciso, bem direto. E acho que talvez seja até uma exceção, porque ele consegue, na minha opinião, trabalhar várias temáticas dentro dele, meio que talvez nesse próprio subjetivismo, sabe? Uhum. Droga, eu acabei de olhar aqui e eu achava que Level 8 tinha 2 volumes, mas tem 3. Eu posso citar? 3. Não. Droga. Mano, tem pouco mangá com 2 volumes. Nada? Essa tem um monte, cara. Sério? Tem? Eu não lembro. A Nara Sumanara não tem volume, né? É 4, eu acho.
Ó, Banana Baixo é 1, Gon, eu não sei quantos Gon são 7. Ah, é verdade. A Pesqueta é 1. Kanara Sumanara é 3. Nijigahara é 1. Ah, tá bom, vamos pular o 2, vamos pro 1. 1. Omoi Demanon, pra mim, representa tudo isso que eu falei de ser sutil e ser completo e ser direto. Ele é direto no tema, é aquilo, é aquela história que eu quero falar, como representa esse sentimento de ser a pessoa eterna e tal. A gente já recomendou aqui, quem tiver interesse vai atrás da recomendação. E ele é sutil demais, né? Ele é focado no sentimento, focado no... Como que chama? Owari no não sei o que é você ficar admirando a paisagem e tal. Ah, não lembro. É Orari no Owari, alguma coisa assim. Owari no Owari, alguma coisa assim. Sei lá. Esse é o meu de um volume, Judeu. Um volume aqui que eu fiquei olhando e acho que ele representa muito bem quase tudo que a gente falou aqui. Palépole, do Furuya. Ele é um volume só e... Que ai é esse? Tá ok. Recomenda aí. O quê? É ruim? Eu acho fraco, eu já falei isso. Eu acho que tem algumas piadas boas lá no meio e o resto é whatever. Você tem que reescutar então a sua mangagrafia do Furuya, porque você elogiou muito essa Eu não elogiei. Eu elogiei uma ou outra história. Eu falei que eu acho mal menos. Você está se contradizendo, cara. Não estou. Eu vou reescutar essa mangagrafia. Pode então. Reescutar. Mas de qualquer jeito, eu acho que é uma obra que representa tudo bem que a gente falou aqui, porque ela é uma comédia e ela funciona em espaços bem curtos. Além de ser uma obra bem contínua, né? São, tipo, comédias separadas que se conectam no final, sabe? Então, ela funciona nesse aspecto de ser muito bem planejada, além de ser experimental, sabe? Então, o cara toda hora tá empurrando ali, vê até onde ele consegue, e isso é bom, funciona bem num espaço curto assim. Eu vou, acho que Jisatsu Circle, que eu gosto bastante. Eu sei que não é das melhores do Furuya, mas eu acho que tem uma história legal. Ele tem uma ideia que ele quer passar, ele passa direitinho, e desenvolve poucos personagens e faz tudo certinho. Eu sei que você só falou. Eu sei que você falou isso por causa do post. Eu fui procurar, na verdade, no blog e achei isso. Se for procurar no blog, é só procurar a categoria 1 volume, que são várias ou histórias de um volume ou um volume de uma história. E tá lá, nem tudo é bom ali, né? Mas tem algumas coisas ali. Não vamos falar de one shot, né? A gente já falou coisa demais. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Tá, mas leiam o post do Judeu também, antigão, top 7 one shot, que só tem one shot bom lá. Nossa, não sei se eu quero o pessoal ler aquilo não, cara. Não precisa ler, só olha as recomendações e... Muito não, agora a gente vai procurar aqui, vamos lá. Eu já tô com o link aqui. O primeiro post, eu acho, do Judeu. Não, o primeiro foi um review de um hotel. Verdade. Não foi, caraca. Alumage. Caraca, que merda. I Am a Piano é bacana. É bacana. Hello Baby é bacana. Mas mais ou menos. Present eu gosto. Enigma of Megarafault, muito bom. Caraca, eu tava afiado na época. De que ano esse, poxa? Island e Hotel, é de 2011, olha aí. 4 anos atrás. 4 anos atrás, já tava manjando dos one shots, cara. Caraca, a I Am a Piano é uma obra muito boa que a gente não comentou aqui, é verdade. Eu ia comentar, mas deixa eu pensar. Leitura de e-mails, Judeu Ateu, roubei. Pois é, faz tempo, né? Leitura de e-mails, episódio 121, Demografias 2 do Japão pro Brasil. Correto. Os e-mails chegam no e-mail contato@alquadra.do. Os comentários chegam direto nos posts do podcast no alquadra.do. E pelo e-mail, especificamente, as pessoas, além de comentários do último episódio, podem mandar também Slowpoke Reports, falando de leituras que a gente recomendou e elas estão lendo só agora, ou mandar recomendação em áudio, pra gente poder utilizar, por exemplo, no próximo programa. Então, né, fiquem de olho. Mandem recomendação em áudio. Mandem lá. Começando então aqui com a sessão Slowpoke Report com o João Victor Silva, o
né, ele comenta com eu no blog do Rio de Janeiro, 18 anos, leu Oyasumi Pum Pum, que não gostou, diz que odiou o Pum Pum, tudo bem, dá pra entender. Também leu Dorohedoro, Vinland Saga, Boku no Hero Academia, que a gente chegou a recomendar. Não recomendamos. Não, mas a gente comentou. Recomendo, mas eu recomendo. Uzumaki e Yotsubato, também quer saber se recomendamos outras obras do Urasawa tão boas quanto Pluto. É complicado porque Pluto, por ser menor, a chance de erro é menor. Então, por exemplo, tem gordurinhas em 20th Century Boys, mesmo eu gostando bastante, eu sei que tem gordurinhas que em Pluto não tem. Mesmo o Monster que eu gosto também tem gordurinhas. Tem gordurinha. Ele sabe enrolar de vez em quando, né? Mas essas são as duas recomendações, Monster e 20th Century Boys, né? Dizem que Billy Bat é muito bom. Eu li poucos capítulos e faz muito tempo. Quando eu for recomeçar, eu tenho que começar do primeiro, porque eu lembro pouca coisa. Mas dizem que caminha pra ser a melhor obra do Urasawa. Já ouvi gente falando isso. Caraca, ok. Temos que acreditar. O Igor Firmino, 18 anos, manda seu primeiro e-mail. Olha só. Legal. Bacana. Ele conheceu o podcast no programa de Madoka e ouviu todos. Parabéns. Nem eu escutei todos. O que ele achou o pior até aqui foi o 26. Foi atrás pra ver. O 26 é o que matou o Battle Shonen. Nossa, caraca. Não lembro nada desse podcast. Eu lembro mesmo, muito então. pouco. Pode ser ruim mesmo. Mas eu acho que a gente tem piores. Sim. Ele leu muita coisa, mandou um e-mail com uma lista muito grande, mas estamos na correria sempre, então vamos só destacar alguns, como Oyasumi Pum Pum, Bokurano, Kami-sama no Yutori, Necromancer, porque precisa para participar daqui, Shigurui, Eu Mato Gigante e muitos outros mesmo, cara. É muita coisa que ele leu. Eu fico feliz com um e-mail desses. O próximo é o Miguel J, que manda seu primeiro e-mail também só para dizer que gosta muito do podcast. Eu fico feliz, então. Já leu algumas das recomendações, mas sua preferida é Dorohedoro. Aí sim, cara. Legal. E nos recomenda Eden, It's an Endless World, do Hiroki Endo, mesmo ator de All-Rounder Meguro. Eu já comentei que eu não sou muito fã de Eden, do Hiroki Eden, do Hiroki Endo, mas... Hiroki Eden. Tem um trava-língua aí, mas... Continuamos. O Lucas André Barreto, ele nos recomendou Orange. Primeiro eu não entendi. A gente comentou no próprio programa que a gente já tinha recomendado Orange. Sim. Tudo bem, ok. Recomendando, né? Recomendando, ok, beleza. O Thiago Lopes Sena leu All You Need Skill e gostou do primeiro volume, mas se decepcionou com o segundo. No geral, ele achou uma obra boa. Acho que esse é o feeling geral de todo mundo. Também viu Boyhood recentemente, o filme que concorreu e não ganhou quase nenhum Oscar nesse ano aqui de 2015. E disse ser o Oyasumi Pum Pum no cinema, só que menos complexo, menos profundo e menos metalinguístico. Você já viu Boyhood? Não vi. Não tive coragem. Depois que eu terminei de ver, eu comentei isso também, que é um Oyasumi Pum Pum texano se nunca tivesse encontrado a Aiko. Então, tipo, ele segue uma vida bem sem graça, assim, nada acontece. Ok. Por fim, aqui no Slowpoke Report, o Matheus Bacalhau leu Tomodachi no Hanashi e amou o mangá, olha só. Muito legal. Bem. E nos recomenda o jogo Cave Story. Já jogou Cave Story, Judeu? Eu tenho aqui baixado, tem uns 3 anos até agora, nunca joguei. Você já jogou? Já joguei, já terminei. É bom? É bom, cara, é bem divertido. É bem honesto e divertido. Eu gostei. Só que eu tenho que jogar no modo normal, porque eu joguei no Easy, porque falaram que era muito difícil. Uhum. E no Easy era difícil, então eu imagino que no normal deve ser muito foda. Caraca, eu tenho de joguei no normal, achei... vai dificultar. É desafiador. Vai dificultar. Tudo bem. Indo pros comentários mais curtos aqui do blog, os e-mails um pouquinho mais curtinhos também. Stephanie Moura corrige que Gekkan Shoujo Nozaki-kun não tem demografia, pois é publicado na Gangan Online. Aí, ó, só pra você ver, né? Só pra você ver como é a vida. Muito bom. A Beatriz Collins recomenda o Shoujo Cast do blog Shoujo Café sobre, afinal, o que é Shoujo Mangá. Né? O podcast que é sobre isso. E comenta o lançamento de Vitamin pela JBC. Você vê que coincidência, cara? Que coincidência, porque a gente... Né, como se a gente não soubesse, olha só.
Não, eu não sabia que ia ser lançado na mesma semana que a gente ia falar do podcast aqui, né? Eu acho isso coincidência mesmo. Foi bem coincidência mesmo, porque a gente tinha obtido umas informações secretas aí e não sabia que ia coincidir tanto assim, mas... Legal. E sobre o Shoujo Café, eu já escutei muitos podcasts lá e eu recomendo, viu? Acho muito bom. Eu fazia muito tempo que eu tinha escutado esse, afinal, que é o Shoujo Mangá, então pode ser que seja uma boa eu reescutar mesmo. Então, eu lembro que há uns 2-3 meses atrás eu tinha entrado no blog pra procurar alguns podcasts que eu queria reouvir e eu não consegui achar pra baixar. Eu não sei como que tá agora, eu precisaria entrar lá pra ver. Não, mas tinha saído do ar o podcast, sabe? Os posts de podcast não tava conseguindo baixar. Não sei se era um problema temporário ou se saiu mesmo. Tinha alguns que eles perderam mesmo. Mas o Shoujo Cast é o segundo melhor podcast sobre anime e mangá da blogosfera brasileira, né? O melhor é o nosso, deles é o segundo melhor. Isso é, delas, né? Só mulher. Delas. Desculpa, tá certo. A Lívia Sugihara comenta que faltou o Kitsune mencionar a importante categoria do seinen psicológico, né? De arte adulta e blá blá blá, né? Exatamente. Também compara a questão de mangá shoujo não vende com o que o pessoal comenta de que cinema para o público feminino não vende. E ela se pergunta, só perguntando mesmo, se os dois problemas não poderiam ter as mesmas raízes. Talvez, pode ser. Só comentando bem por cima aqui, acho que o maior problema dessa discussão em geral, nos questão dos mangás no Brasil, pelo menos, é que a gente não tem dados, sabe? Tipo, cinema, o pessoal sabe que metade do público feminino existe, sabe? Metade do público é feito de mulheres. No mangás, a gente simplesmente não sabe. Por isso que as discussões aqui, na minha opinião, às vezes acabam sendo meio etéreas, né? Bastante vagas e incompletas, porque falta dado mesmo. E por fim, comentário de Pati, deve ser Pati. Que é @dopocoke. Ela sempre achou interessante o conceito de existir no Japão uma categoria de mangá feito para mulheres, por mulheres, para mulheres, e que seja mercadologicamente relevante, sendo que aqui ainda tem que, citando ela, né, ouvir nego falando que mulheres não leem quadrinhos e são uma minoria insignificante. É que nem menina gamer, né? Elas são a maioria, mas ainda assim as pessoas dizem, não, mas mulher não joga. E ela também comenta que a imperialização do romance colegial nas revistas shoujo saturou demais as revistas, né? Chegando ao ponto das autoras que queriam mais liberdade se verem forçadas a migrar para outras revistas shonen, seinen ou BL, né, de Boys Love. Então ela comenta que é uma questão bem, tipo, editorial aí, que tá complicando e deixando muitos shoujos muitos iguais, né? Exatamente, e as autoras, em vez de combater isso, elas simplesmente saem do shoujo e vão fazer isso o que elas querem em outro lugar. Ela até cita uns exemplos lá de autoras que tiveram que mudar. Achei bem relevante o comentário dela, muito obrigado. Bacana, e como vocês puderam ver, né, esses comentários curtos aqui, só mulheres, né? A gente só pediu, as mulheres se manifestaram. Pois é, foi proposital. Tinha comentários de homens lá também, mas foi proposital. Exatamente. Indo por os e-mails longos aqui que a gente recebeu, alguns até longos demais, mas vamos começar aqui com o Fábio Portugal, 26 anos, gerente de TI e redator do Crunchyroll PT. O Fábio manda seu primeiro e-mail e diz que aguarda mais mangagrafias, todo mundo, né? Vamos dar um spoiler, muito em breve tem uma mangagrafia. Muito em breve, é verdade. Uns 2 programas, eu acho, né? Pior que eu acho que é mesmo, daqui a umas 2 semanas. Você tem uma obra bem comprida pra ler, cara. Eu tô lendo devagarzinho. Ele comenta aqui, ó. De modo geral, a maior parte das garotas que conheço que compram mangás, na verdade, compram os mesmos tipos que mangás que nós homens, shonen, senens, etc. Conheço algumas que não gostam de shoujos e são minoria aquelas que só consomem mangás feitos para meninas, né? Curioso. Não sei se as editoras têm algum tipo de controle sobre isso, mas quando elas lançam algo como Assassination Classroom no mercado, elas sabem que podem vender isso tanto para os rapazes quanto para as moças. Mas e quando lançam Kimi no Todoke da vida, que tipo de público elas esperam alcançar? Só o público feminino é o suficiente para sustentar as vendas de um mangá? O público feminino comprador de mangá shoujo no Brasil é realmente relevante? Pergunta aqui meio afirmadamente, né, o Fábio. E aí ele comenta sobre Tom Sawyer. Já vi várias pessoas reclamando de Tom Sawyer por ser um mangá mais caro que o padrão de mercado e não ser o shoujo que, entre aspas, todos queriam. Será que esse pessoal sabe mesmo o que quer? Será que eles compraram e leram o mangá? Não faço ideia. Comenta ele meio sarcasticamente, quase, né?
Você que tá dizendo. Você que tá pondo de sarcasmo no texto do cara. O texto é neutro. O texto é neutro, tudo bem. Vamos torcer para o sucesso de a Horaida no Brasil e apesar de não conhecer a obra e nem ser muito atraído por sua temática, vou comprar e fazer minha parte. Então, tá certo aqui, tá certo. É que as perguntas aqui foram meio, sabe? Tipo, aqueles títulos da Veja. Será que a Dilma roubou todo o país, sabe? E a resposta é sempre, tem que ver isso aí. Tá? Tem que ver. Não, mas fez várias perguntas que é difícil responder justamente porque a gente não tem, né, nenhum dado, esse tipo de coisa. Mas essa questão do Tom Sawyer é algo bem problemático mesmo, né? É um bom exemplo do que acontece várias vezes, né? E é uma pena, porque Tom Sawyer é muito bom. E se a gente não estivesse discutindo se ele é um shoujo ou não, as pessoas iam estar só discutindo se ele é um mangá bom ou não. Pois é, né? Talvez no final, por esse aspecto, a demografia só atrapalhe. E vamos encerrar com o e-mail do Diego Secasso, 19 anos de Fortaleza, que mandou um e-mail obscenamente gigante. Tem muita gente que manda e-mail e fala assim, desculpa pelo e-mail ser tão grande que às vezes, tipo, o e-mail já é curto, às vezes o e-mail realmente é grande, mas, cara, dessa vez, parabéns, Diego. O e-mail é grande mesmo. É grande mesmo. Não tô nem reclamando, muito obrigado, né, Diego Secasso. Não, obrigado pela atenção, eu li tudo, né, mas a gente não vai poder ler tudo aqui na leitura de e-mails, então vamos pegar uns enxertos aqui. Primeiro, só um comentário curioso, né, ele falou que a gente errou o nome do podcast, outras pessoas também falaram, que devia chamar Mangá ao Quadrado 121 Shoujo, né? E a pauta foi vendida para os convidados assim, na verdade. O tema original era Shoujo no Brasil. Esse era o nome do podcast. Pois é. O nome Demografias veio depois, quando a gente já tava para gravar e viu que ia ter que passar pelas demografias, a gente acabou mudando. Mas, realmente, por isso que parecia ser só sobre Shoujo, porque era para ser sobre Shoujo. E é o que importa, na verdade, né? É o que tem controvérsia, o resto é bem definido, né? Então, por isso que ele precisa de mais atenção. Mas, vamos lá no e-mail dele, que é bem grande, então vou acelerar. Mesmo com os contratempos, a verdade é que o perfil dos consumidores está mudando e, nessa corrente, as variáveis relacionadas aos aspectos de valores e personalidade, que são inerentes a todas as pessoas, vão ser cada vez mais importantes, ao contrário do gênero do indivíduo. Essas colocações estão pesando mais na escolha de qual revista ler do que quaisquer outros, mas não chegam, ou chegam com muita defasagem, nos níveis acima da escala editorial. O que ele está querendo dizer é que cada vez menos vai se importar o gênero para vender as coisas, e isso já se reflete na própria compra das revistas no Japão. Só os japoneses que não percebem isso, né? Tipo, os caras lá de cima que não percebem isso. Pois é. Hoje em dia, no entanto, me parece até mais limitada a variedade dessas publicações das revistas shoujos. Existem histórias como Claudine, da Ryoko Ikeda, autora de Rosa de Versalhes, que tratam da transexualidade, publicadas em uma revista shoujo na década de 80. O experimentalista parecia maior por causa da onda de revolução da época. Provavelmente o que terminou acontecendo foi, com a vinda da crise econômica, houve uma diminuição das ousadias e das ideias novas em toda a economia, o que levou-se então ao excesso de ação e fantasia no contexto de antologias masculinas e do romance nas femininas. Foi a mesma coisa que a Paty comentou lá no blog, né? Sobre ter demais romance colegial e de ficar essa cara neutra, né? Porque a escala editorial tá forçando muito isso. Ele segue aqui. Acaba que, ao final, a resolução apresentada no programa e já quase utilizada pelo Seinen Josei, acredito que seja a mais acertada, que é focar em fazer histórias boas e só. Principalmente nesse caso, seria focar em aspectos de questões pessoais do indivíduo ao invés de gênero. Desse modo, as revistas direcionariam as histórias dentro dela unicamente pela personalidade e estilo do consumidor, de modo mais coerente com o público que a apreciasse. Desse modo, podendo alcançar um número de consumidores ainda maior, sem perder a especificidade. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque a gente está sempre tentando diminuir as barreiras de separação entre o homem e a mulher, pelo menos no que diz respeito à história de ficção, esse tipo de coisa, porque as histórias, em teoria, poderiam ser universais. Mas por mais que a gente tente tornar igual o homem e a mulher, existem aspectos intrínsecos da qualidade de vida de cada um que afetam a percepção da vida delas. Eu nunca entendo muito bem como que é a visão das feministas em relação a isso, sabe? Por exemplo, histórias que envolvem o conceito de ser mãe, embora dê pra se identificar com um pai solteiro, por exemplo, o conceito de ser mãe é intrinsecamente feminino, sabe? Então, mesmo que a gente tente abraçar a universalidade, ainda existe algumas coisas específicas. Até biologicamente falando, né? Biologicamente falando. E eu me
pergunto como que as feministas encaram esse tipo de abordagem. Fica essa dúvida no ar. Fica a dúvida por enquanto. Ó, ele diz, prosseguindo com o raciocínio dele, diz aqui, ó, por esse motivo eu discordei do judeu quando ele disse que poderiam haver histórias feitas para meninas na Jump, pois acredito que o problema está exatamente no feito para tal gênero. É a partir dele que surgem os compilados feitos para tal gênero. Para acontecer uma despadronização, essa ideia por si só teria que deixar de acontecer e se voltar para o aspecto diferente das características do consumidor. Pois é, depois que eu li o que ele falou aqui, eu repensei um pouco o que eu falei mesmo. Talvez, em vez das revistas de shows desaparecerem e tentarem forçar um pouco de mangás só para meninas nas revistas shonens, talvez uma salvação para essas revistas é justamente copiar o que os shonens estão fazendo, né? E tentar abraçar um pouco mais dessa, diversidade de gêneros dentro delas. E aí, dentro delas, continuar tendo, que nem as revistas shonens têm mangás só para meninos, elas poderiam ter, pelo menos nesse período de transição dessa ideologia máxima aí, né? Dessa utopia, ter dentro delas revistas só para meninas e também revistas, mangás para meninos e para meninas, que é o que a gente tá vendo que tá acontecendo hoje em dia, né? Pelo menos, mangás para meninos e para meninas na cabeça dos editores, né? Porque todos podem ser para meninos e para meninas, independente do que o editor lá tá pensando, né? Todo mundo pode ler qualquer coisa. E para finalizar, ele diz aqui, ó, quanto ao shoujo no Brasil ser diferente do Japão, ele tem uma visão específica aqui que ele diz o seguinte: no Japão, pelas informações que possuo, existem mangás para todo mundo e é normal todo tipo de pessoa ler mangá. Ou seja, tem Patrícia Dondoca de colégio lendo mangá, tem um delinquente lendo mangá, tem um empresário adulto lendo mangá, esportista lendo mangá, etc. Ou seja, lá qualquer tipo de pessoa sabe que existe mangá voltado para ela. Desse modo, a diferença de entrada de leitores dessa mídia no Brasil é gritante. É uma relação parecida com a que o Estranho falou, que o público foi doutrinado a pensar que só tinha shonen. Uma pessoa de fora, estereotipicamente falando, vê apenas lutinhas, peitos e, no pior dos casos, até umas taradices moe. Sem aprofundamento, é isso que ela terá acesso e pronto. Milhares de pessoas nunca devem ter quebrado essa barreira por conta dessa impressão inicial causada pelas obras ou mesmo por outras pessoas. O argumento dele aqui é que as pessoas aqui no Brasil não sabem que tem mangás pra elas. Sim, sabe? Elas não sabem que não precisa ser nerd pra poder gostar de mangá e de quadrinho de forma geral, né? Claro que o quadrinho de super-herói, que é o que é mais famoso e que muitas pessoas acham que só aquilo é quadrinho, ele tem um apelo mais pra algum tipo específico de pessoa, né? Tem que gostar dessa coisa de fantasia e tal. Mas existem outros quadrinhos de outras temáticas, sabe? Existe quadrinho romântico, existe quadrinho da vida cotidiana e muitas pessoas não sabem disso, né? No Japão eles sabem. E talvez por isso que a gente esteja no momento. Talvez, a gente não chegou nem a comentar isso, mas talvez a gente esteja num momento bem importante de transição no nosso mercado, porque, sei lá, tá acabando Naruto, que é um mangá que tem apelo pros dois públicos, né? E aí o público feminino que lê Naruto vai se apoiar aonde depois disso? Ou, sei lá, que gosta de One Piece também. Onde é que esse pessoal vai colocar a mão depois que esses mangás acabarem, né? Em qualquer outro mangá que elas quiserem. Então, mas talvez seja importante ter esses mangás? Não sei. Tem mangás, tem cada vez mais mangás. O que precisa é que as pessoas vejam esses mangás. Mas eu acho que o problema não é nem, acabou Naruto, pra onde vão essas pessoas. É mais as pessoas que não estavam lendo Naruto, elas podem começar a ler outra coisa agora, porque tem outras coisas agora. Isso aí, o maior problema com certeza é marketing pra mim, viu? Isso é uma coisa complicada mesmo, né? Foda eles fazerem propaganda, porque custa caro, mas não tem como você atingir um grande público sem fazer propaganda. É complicado isso. É complicado, sim. Por isso que ele diz o seguinte, concluindo aqui a parte que a gente vai falar do e-mail do Diego. A maior parte do público de anime e mangá gosta de Battle Shonen, não só porque é o que mais tem, mas porque a maioria só se aprofundou nesse mundo por gostar deles e procurar outras coisas depois. Colocando em termos gerais, a patricinha de colégio não vai entrar nesse mundo, o esportista não vai entrar nesse mundo, o empresário adulto não vai entrar nesse mundo, porque de fora não parece ter nada de interessante pra ele. E não parece ter nada interessante porque eles não sabem, né? Porque não sabem que eles não sabem que tem Vinland Saga, eles não sabem que tem Monster, eles não sabem que tem Twenty Boys, sabe? Pois é. Esse tipo de coisa. E também não sei nem se adianta tentar puxar esse pessoal agora, né? Talvez seja... Eu acho que agora é a hora, na verdade. Porque na minha cabeça é algo que vem, é um público que você tem que criar desde jovem, né? Não. Você acha que existe, um pessoal ali que estaria disposto a ler quadrinho do nada? Você criar desde jovem é bom, mas isso parte muito das pessoas
quebrarem os preconceitos com seus conhecidos, sabe? Tipo, passar com seus conhecidos. É um trabalho muito gradual e que eu espero que esteja acontecendo, né? Eu tô fazendo minha parte aqui, cara. Eu fui dar uma olhada nas recomendações que a gente tem lá com personagens principais femininas das recomendações que a gente fez na nossa lista lá, só por curiosidade. De 117, 38 tinham personagens principais femininas. Mas é pouco, mas é bastante ao mesmo tempo. É pouco, é bastante. E não é 117, porque muitas ali, tipo, nem tinham, tipo, personagem principal de gênero, sei lá, tipo, Hotel ou Bokurano, exatamente. Interessante, bacana. A gente tenta, eu sei que a gente tenta, porque teve o Torneio das Trevas lá dos vilões, a gente tentou, sabe, colocar vilãs femininas lá no meio, mas não tinha muito, né? Não tinha, a gente jura que a gente tentou, né? A gente não tinha material pra trabalhar, aí a culpa não era muito nossa. Mas esse é um assunto pra um outro programa. Esse é um assunto pra outro programa, cara, com certeza. Mas vou dizer que grande parte das recomendações com protagonista feminino não foi nem, tipo, recomendado pro gosto de protagonistas femininas, vamos colocar pra equilibrar. Não, foi porque as histórias são honestamente boas e simples assim. Antigamente eu acho que eu até tinha, tipo, essa missão, sabe? Nossa, ler esse mangá porque, tem além de tudo, tem uma personagem feminina. Hoje em dia eu, sei lá, recomendo simplesmente que é bom, e é bom, sabe? Eu acho que, tipo, não adianta você ter muito essa visão, porque se você focar nisso, sabe? Você só vai estar focando justamente no diferencial, sabe? Olha só, aqui, olhando os 12 primeiras recomendações, 1, 2, 3, 4, 5, dá pra dizer que 6 eram com protagonistas femininas, olha só. Das 12 primeiras? Das 12 primeiras, Uzumaki, Helter Skelter, Solanin, Omoide Manon, Hiroshima, Cidade da Calmaria, e talvez Music of Mary, se a gente for considerar a Pipe, mas dá pra compartilhar aí. Metade foi totalmente não combinado. Não combinado. E dessas 12 aí, Gon e Hotel, que é personagem masculino? Não é. Pois é. Beleza, vamos encerrando então por aqui. Quer comentar alguma coisa rápido, de passagem? Deixa no ar. Não, você tem alguma coisa pra comentar? Eu comentaria de House of Cards, mas vamos esperar mais uma semana. Vamos dar mais uma chance pro pessoal terminar de assistir. Eu também quero. Quero essa chance. Não está na cara, mas está na cara esse mês. Recomendação da semana, então, é minha. Ô, Judeu Ateu, eu não vou recomendar nenhuma obra muito curta, não, porque a gente já falou e recomendou um monte durante o programa, então quem se interessar pode ir atrás. Eu vou recomendar um mangá que, ainda nessa tentativa de tentar empurrar o que a gente gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera, eu vou recomendar aqui um Gender Bender. Eu não gosto muito de histórias de Gender Bender, que as pessoas se transvestem do sexo oposto, ou viram o sexo oposto, não sei o que. Eu sei que Estranho odeia também. É que eu odeio, é que a maioria das histórias são ruins, que eu mas depois de Inside Mary eu passei a gostar muito mais. Não, eu gosto de Inside Mary, especificamente. Mal, né? o gênero permanece ruim. Inside Mary mas eu me interessei mais pelo gênero depois disso. Eu acho que foi justamente por causa de Inside Mary que eu acabei talvez me interessando por essa obra. A história dela basicamente passa no mundo em que as pessoas passam pela puberdade por meio de metamorfose de animais. Então, por exemplo, eu não quero dar muito spoiler. Por exemplo, a primeira história é a metamorfose de uma borboleta. Então, a pessoa, ela é uma criança até que chega numa parte da vida dela que ela entra dentro de um casulo, assim, e aí sai adulta pós-puberdade, sabe? Não tem a fase transitória. A transitória é dentro do casulo. E aí, o cara faz isso com outros animais, sei lá, cobras descascando, ou transformações do girino pro sapo, ele transforma tudo isso em transformações humanas. O Gender Bender nessa história toda entra que até agora tem 3 capítulos. E todos os capítulos, o twist é que nesse universo, as histórias, são 3 histórias separadas, né? As histórias que eles contam são de personagens que, sem querer, no meio dessa transformação,
acordaram mulheres. E aí o autor trabalha em cima dessa transformação, como a pessoa lida com isso. Não é algo mega profundo, sabe? O que eu vou fazer agora com a minha vida que eu sou mulher? Na verdade, a transição na maioria dos casos acontece meio fácil demais. Mas ele até que brinca com esse conceito das pessoas levarem isso fácil demais na vida delas. Então, acaba se criando complexidade rasa. Não sei, cara. É complexo, é complexo. Complexidade rasa. Uma complexidade rasa. Ele é bem interessante, pelo menos nesse conceito dele de pessoas se transformando, tipo, passando pela puberdade por meio de metamorfose, sabe? Entendi. Ele é muito criativo no desenho desses conceitos. Nossa, eu posso fazer uma pergunta? Boa. Manda. Qual que é o nome do mangá? Eu ia fazer essa pergunta. Nossa, é bem lembrado, bem lembrado. O nome desse mangá é Transmigration Girl. O título em japonês é algo que eu não consigo pronunciar. Deixa eu ver aqui. Guide of Transmigration Girls, é isso? Pode ser esse também, é outro nome. É um volume só. Tensei Shoujo Zukan. Que é isso? Esse é o nome do mangá em japonês. Pode ser que seja. Eu só conheço como Transmigration. É um mundo diferente, onde a puberdade é o resultado de uma metamorfose como uma borboleta. Mas algo vai errado. Mas algo vai errado. É o final de qualquer sinopse. De qualquer coisa. Mas algo vai errado. É sinal de qualquer coisa. Isso é verdade, né? É claro, né? Tem que ter um problema na história. Se algo dá errado. Tensei Shoujo Zukan, o Transmigration Girl. Isso mesmo. Essa é a minha recomendação da semana. Beleza, fica aí. Ninguém vai ler, mas vocês deveriam ler. Eu vou ler. Agora deu vontade. É bem curioso. A segunda história é até meio creepy, sabe? É meio... É quase um terror, assim, achei. Apesar de tudo. Cara, o nome da revista onde sai esse mangá chama Change H. E todas as histórias aparentam ser de gender bend. Que legal, né? Balance Police, Bloomed in Action, gender bender também. Nozomi, gender bender também. Trans. O que será que é? Eu acho que é sobre gordura, gente. Cara, tem 5 mangás nessa revista. Nossa, parabéns. Quem achou essa revista tá de parabéns. Beleza, cara. Transmigration Girl é a recomendação da semana. Só resta dizer então até... Semana que vem. Aê, caramba! Não caía na isca dele. Que isso? Foi o Leonardo que sugeriu essa... Não, eu não sugeri. Vocês falaram primeiro e eu sugeri que continuasse.